Bem-vindos ao nosso estudo mediúnico. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou fazer aqui uma leitura rapidinho que fala sobre a ação, escrito pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Na luta do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho. Sentimos, desejamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos, trabalhamos. Entretanto, é preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto. Desejar com acerto para pensar honestamente. Pensar honestamente para falar aproveitando. Falar aproveitando para estudar com clareza. Estudar com clareza para aprender com entendimento. Aprender com entendimento para conhecer discernindo. Conhecer discernindo para ensinar com bondade. Ensinar com bondade para analisar com justiça. E analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem. Porque, em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietante descida à treva ou a sublime ascensão à luz. Olha que leitura maravilhosa, né? Emmanuel nos lembra que cada um de nós decide quanto ao nosso próprio destino. É o que a gente vem sempre falando aqui, todas as lives, né? Criando para si mesmo a inquietante descida à treva ou a sublime ascensão à luz. Então vamos iniciar com a nossa prece inicial, para a gente poder fazer um estudo bem tranquilo e harmonioso. Coloquei uma música numa frequência que a gente eleva as nossas vibrações também. Respira tranquilamente, deixando toda a preocupação lá fora. Respira com confiança. Inspira pensando paz e expira pensando paz. Senhor Jesus, nos abençoa nessa noite de mais um estudo da mediunidade, que nós possamos seguir os nossos estudos, sempre seguindo os seus passos, com os nossos mentores, com a espiritualidade maior, que esse estudo possa ser proveitoso a todos os encarnados e desencarnados, que nós possamos ter concentração, foco, que nós possamos estar em harmonia, em sintonia com a espiritualidade maior nesse momento. Agradecemos a essa semana abençoada, agradecemos a todas as boas sintonias que estamos sentindo nesses dias. Agradecemos a tantas pessoas que têm aparecido aqui com o intuito de evoluir, crescer cada dia mais. Damos por iniciado o nosso estudo mediúnico, dizendo graças a Deus que assim seja. Podem abrir os olhos, prestem atenção aqui em mim, uma coisa que eu sempre quero falar para vocês e esqueço, a questão da respiração. Eu vou ensinar uma respiração para vocês, ela tem um nome, mas agora eu esqueci, mas isso é o que menos importa, né? Na hora da ansiedade, a gente tem que sempre trabalhar a respiração. E uma respiração que ajuda naquele momento que você vai fazer uma entrevista, vai apresentar um trabalho, qualquer coisa que seja, né?
Vocês vão, ó, sempre aqui, puxa a respiração. Eu vou fechar um lado da minha narina, aqui do meu nariz, e vou puxar a respiração, ó. Vou fechar os dois e vou soltar pelo outro lado. Entenderam? Ó, fazem comigo. Vou puxar por um lado. Com isso eu faço o ar respirar pelo meu cérebro, eu estou oxigenando o meu cérebro e aí eu vou conseguir respirar até melhor e acalmar. E eu posso fazer isso, faz umas 3 vezes, porque tem gente que não está habituada a respirar no dia a dia e quando faz uma respiração mais profunda se sente até tontura. Então começa fazendo pouco, tá? Mas não faça muito também não. Faz de 3 a 5 vezes, tá bom. E faz assim pausadamente, com calma, deixando a respiração circular e pronto. Então lembra sempre, aí eu faço assim, ó, não precisa fazer assim, eu sempre faço assim, ó. Pronto, ninguém percebe, faço ali no meu cantinho, tá tudo certo. Hoje eu vou começar com um vídeo para essa questão das escrituras bíblicas, né? Hoje eu estava lembrando, refletindo sobre a revelação do Joel, né? A profecia de Joel no Pentecostes. Acredito que muita gente aqui conheça, que ele falava assim, eu anotei aqui, Joel capítulo 2, versículo 28. Olha só o que ele falou. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Ou seja, Joel já profetizava esse espalhamento da mediunidade que a gente vê aqui hoje em dia, né, atualmente. Muitas pessoas que já estão com essa intuição mais apurada, já estão sentindo mais o mundo espiritual. E aí Emmanuel, até no livro O Consolador, ele fala que essa profecia que se daria nos tempos do Consolador, que são os dias atuais, porque para quem não sabe, o Consolador, o prometido Consolador que Jesus prometeu para nós espíritas, nós entendemos que o Consolador foi a própria codificação do Espiritismo, porque ela veio para nos ensinar esse mundo espiritual, essa vida após a morte, a questão da eternidade da reencarnação, coisa que na época que Jesus veio, as pessoas não tinham ouvidos para ouvir, né? Ia ser complicado Jesus falar isso naquela época, as pessoas não iriam entender. E olha que como que Jesus, em toda a sua bondade e misericórdia, essa profecia veio, assim, a gente vê a mediunidade hoje mais espalhada após a vinda do Consolador, ou seja, após a codificação do Espiritismo, porque assim a gente tem teoria, a gente tem livros para poder estudar, a gente não está desamparado, né? Então, assim, não é desculpa hoje em dia para ninguém dizer que não sabe o que estudar, ou a minha mediunidade está aí, eu estou ficando, isso está me desequilibrando. Não, tem aí já a codificação espírita que a gente pode estudar. E Chico Xavier dizia, que eu já falei aqui também várias vezes, que a mediunidade do futuro é a intuição. Porque a mediunidade, por mais ostensiva que ela seja, porque a mediunidade ostensiva não é todo mundo que tem ou que veio nessa vida com esse propósito para ter mediunidade ostensiva, né? Segundo a codificação espírita. Mas a intuição, a mediunidade ostensiva também é uma coisa sutil. O médium que fica batendo em mesa, que está com incorporação, psicofonia, está se descabelando, isso não é porque, que mediunidade. Não, isso é, que falta de educação do médium. A gente já estudou isso, né? Então, a intuição, a gente vai aprender, os futuros médios, né, que vão vir aí, eles vão vir com uma coisa bem sutil. E a intuição, ela é uma coisa sutil, a gente sabe disso.
E aí hoje eu estava lendo sobre isso, e aí eu pensei em compartilhar isso com vocês, porque a gente já vê lá nas escrituras, né, até no próprio Testamento Novo, que fala Jesus expulsando demônios, que a gente sempre estuda aqui no estudo mediúnico, que hoje a gente não usa a palavra expulsar demônios, porque demônios a gente sabe que a origem dessa palavra é espírito, né? Então Jesus expulsava espírito. A gente não vai chegar numa prática mediúnica e expulsar o espírito, a gente vai dialogar com ele. Mas isso é coisa do tempo, né, de Jesus. E aí eu vou iniciar também esse estudo, só um vídeo pequenininho de Jesus expulsando um demônio, para a gente já iniciar o nosso estudo mediúnico, lembrando que desde a época, né, Jesus passou por aqui e nos deixou um grande ensinamento, que através do magnetismo dele, só pelo olhar dele, o espírito já não aguentava e já saía da pessoa ali, né? Já quebrava o vínculo do obsessor e do obsediado. Gente, aqui não tá travando, tá? Para quem tá travando, a gente recomenda sair e entrar de novo, porque aqui tá normal. Então, eu vou colocar aqui o vídeo rapidinho pra gente entrar aí. Vou parar aqui os comentários enquanto isso. Esse aí, lindão, é o Jesus, tá? Acho que todo mundo sabe. Deixe-nos! Não assustem. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos. Bem sei quem és. O Santo de Deus. Cala-te e sai dele. Aí todo mundo atrás de Jesus, né? Então, aí vocês viram, deixa eu ativar aqui de novo. Pronto. Agora eu não sei atirar isso aqui. Sei, pronto. E aí vocês perceberam, Jesus, apenas com o magnetismo que ele tinha, ele precisava apenas falar cala-te. Já lá, Jesus fazia o caso de desobsessão. Rodrigues, demônio é uma palavra que é de origem, ai meu Deus, agora eu não sei se é grego, romana, mas ela quer dizer espírito. Nós hoje que colocamos a palavra demônio como uma coisa ruim, tá? Então, Jesus expulsava demônios, ou seja, Jesus expulsava os espíritos. E na questão 480 do Livro dos Espíritos, eles perguntam sobre isso. Olha a pergunta. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Grego, a Alda Portugal está falando que é de origem grega. Obrigada, Alda. Aí o espírito de verdade que responde. Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue um indivíduo, e a gente sabe que é a obsessão que subjuga, que a pessoa já está fascinada, ela parece o exorcista mesmo, né? Ela não tem controle nem dos seus movimentos, das suas falas. Desde que se ele destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso, ou seja, quebrou o vínculo, né?
Se o demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se entenda apenas a forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto e não esqueceis nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. E aí a gente inicia agora os nossos estudos no livro, porque hoje a gente vai falar muito sobre essa questão da obsessão, tá? Do espírito, como dizia lá no Testamento, né? No Evangelho, expulsão de demônios, a expulsão de espíritos obsessores. Mas a gente vai ver que é um vínculo que se quebra, mas que a importância do obsediado de mudar o comportamento dele mesmo, quebrar esse vínculo. Elaine, é igual ao obsessor que a refala, vem para atrapalhar com os corações, mas acaba ouvindo isso tudo. Exatamente. Vocês não imaginam a dimensão da hora da gente estar aqui estudando, como que isso ajuda esses espíritos que estão perdidos. A gente vai estudar um evangelho, a gente acende uma luz ali, né? Então, a gente ajuda. Se eu tenho um espírito obsessor, eu vou doutriná-lo. Se eu todo dia ler o evangelho, vai chegar um dia que ele vai se transformar e evoluir junto comigo e vai quebrar o vínculo e ele vai seguir em frente, ou ele vai me largar e vai procurar outra pessoa. O nome do livro do estudo é Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, tá? Tem ele em PDF nos stories. E aí a gente parou no capítulo 8, Tomadas Mentais. Quem está começando hoje, lá no YouTube, tem todos os estudos passados, numa playlist lá, Estudando a Mediunidade, tá? Pode escutar lá, tá tudo lá postado. E vale a pena para poder acompanhar aqui. Mas quem não assistiu e está aqui pela primeira vez, continue aqui, porque não tem problema, não vai se sentir perdido, tá? A gente está sempre voltando a assuntos lá do começo, a gente está sempre frisando, principalmente o desenvolvimento nosso, né? E aí eu vou parar aqui, eu vou continuar de onde eu parei. Aí eu peço que os comentários, vocês deem uma parada, tá? Aí na hora que a gente for falar sobre o estudo, se vocês quiserem perguntar alguma coisa dentro do tema, esclarecer ou me corrigir, será muito bem-vindo. Porque senão eu fico prestando atenção no que vocês estão falando, se às vezes é uma conversa assim paralela, atrapalha também quem está assistindo, que quer prestar atenção nos estudos. Então é esse momento de foco, tá? E aí eu vou lendo e a gente vai comentando. Aí aqui o autor fala: como sabemos, a influenciação dos espíritos sobre os encarnados se exerce pela sintonia. A gente vem sempre frisando isso, né? A sintonia. Obsessão é sintonia. Pessoas cujos pensamentos, palavras e ações determinam um padrão vibratório inferiorizado estará a qualquer tempo à mercê das entidades perturbadas e perturbadoras. Então, prestem atenção nisso. Pensamentos inferiorizados estará a qualquer tempo à mercê, né, de espíritos perturbadores. Lembrando que lá no Hebreus também já dizia, né, que a gente tem uma nuvem de testemunhas sempre nos acompanhando, ou seja, nós nunca estamos sós, sempre estamos sendo observados. E se eu estou com o meu pensamento inferiorizado, como diz aqui o autor, eu vou estar à mercê dessas entidades inferiorizadas também.
Luiz, a página aqui é 47, mas o meu livro é uma edição muito antiga, tá? O que eu postei em PDF aí não é o mesmo, então deve ser outra página, tá bom? Aí, continuando, tá vendo? Aí eu já tenho que voltar a ler, porque eu esqueci o que eu ia falar. Em síntese, o efeito das obsessões se faz sentir invariavelmente através de um traço de união entre nós e os espíritos, entre a mente encarnada e a desencarnada. Vinculamo-nos aos espíritos pela fusão magnética, o que implica em reconhecermos o acentuado coeficiente de responsabilidade, prestem atenção nisso, que nos cabe por permitirmos que a nossa casa mental seja ocupada por hóspedes menos esclarecidos. Ou seja, na minha casa mental, eu escolho os meus hóspedes, eu escolho os espíritos que vão ter influência na minha casa mental. Como que eu escolho? Através do meu comportamento, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Eu sei que nós, como seres humanos, nós não conseguimos estar o tempo todo numa vibração boa, porque não somos perfeitos. Nós estamos indo rumo à perfeição, evoluir rumo à perfeição, que é o futuro de todos os espíritos, é o bem. A única coisa que vai sobreviver é o bem, né? A gente na eternidade é o bem. Então é na evolução. Então, mesmo eu sabendo que eu não tenho como ter uma vibração alta 24 horas por dia, aí vem a minha responsabilidade, que nem o Peralva diz aqui, ó. Coeficiente de responsabilidade que nos cabe. Ou seja, depende de mim, é de minha responsabilidade eu saber que quando eu abaixar a minha vibração, iniciar pensamentos negativos, começar a ter sentimentos inferiorizados, cancela isso aí, vamos mudar o pensamento, vamos para um pensamento edificante, abre um evangelho, pensa numa coisa boa e começa a criar esse hábito na vida. Porque a gente tem um hábito de pensar negativo, a gente pode criar um hábito de pensar positivo. Pessoal, comentários, por favor, dentro do tema, tá? A gente está fazendo um estudo mediúnico, tá bom? Eu não vou poder agora ler comentários de pedido de oração, de psicografia, de nada disso. No final, a gente abre para essas perguntas fora do tema, tá bom? E aí, continuando. Existindo afinidade, haverá, logicamente, fusão magnética. Ou seja, essa fusão, né, da minha energia com a energia do meu obsessor. A fusão da minha vibração com a vibração do espírito obsessor. Então, se eu tenho uma vibração, o meu obsessor está com a mesma vibração que a minha. É sintonia. Não tem como eu estar numa vibração alta, o espírito obsessor que tem uma vibração baixa, ele entrar em sintonia comigo. Não tem como. Então, eu tenho que fazer o trabalho, me esforçar dia após dia. E é dia após dia. Não existe milagre. Todos os dias eu, Rejane, falando, todos os dias da minha vida, se eu não lembrar disso, se eu não elevar meu pensamento, se eu não criar esse hábito, se eu percebo que eu estou entrando num desânimo, numa tristeza, eu sei que eu tenho a responsabilidade de sair dessa vibração. Cabe a mim. Porque é aquilo que eu falo para vocês, se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer. E não adianta fazer só prece pedindo para Deus me ajuda e eu não mudar os meus pensamentos. Ajuda-te e o céu te ajudará, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu vou fazer uma prece, eu vou ficar bem. Só que eu continuo do mesmo jeito e aí nada muda, porque a minha vibração continua baixa. E nesse caso eu tô falando no caso
da sintonia de uma obsessão, tá? Porque nem tudo na vida é obsessão. Tem as pessoas que se auto-obsediam. Tem as pessoas que não têm espírito obsessor, acham que tem um espírito obsessor e vivem numa vida de desânimo, achando que não, e põe tudo culpa, eu não saio dessa. Não, e acaba que aí vem um espírito obsessor mesmo, né? Mas põe culpa no espírito, eu não tenho força, eu não saio dessa, porque eu tenho um espírito que não deixa. Mas aí a gente tem que lembrar o nosso coeficiente de responsabilidade. E é por isso que às vezes a gente fala, eu evito falar, porque tem gente que não gosta e fica aborrecido. Mas se a gente pensar que nós seguimos o nosso caminho, nós temos o livre-arbítrio, e eu tenho a minha responsabilidade da minha vibração, da minha sintonia, das minhas energias, não existe vítima nesse mundo, né? Não existe vítima. A própria lei da causa e efeito, a gente pensar pela lei da causa e efeito, também não existe vítima. Ou seja, nós temos Deus, temos exemplos de Jesus, a gente tem os mentores que querem nos ajudar, mas se não partir de nós, nada vai mudar. Lembra do fenômeno do 10º passe? Que a gente já falou aqui, que tá no... Agora eu esqueci até o livro, mas é do André Luiz, que o espírito superior ensina lá, ele fala para André Luiz, que aquela pessoa que vai toda semana tomar passe no centro espírita, pedindo para melhorar, mas que não faz a reforma íntima, a partir do 10º passe, o passe nem consegue mais fazer efeito. Então tudo depende de nós. Então Martins Peralva, ele fala muito bem aqui sobre esse coeficiente de responsabilidade. E eu lembrei agora que teve uma pessoa que me mandou um comentário me agradecendo e falou assim, às vezes, falando de mim, né? Que eu sou direta e às vezes eu posso ser um pouco dura. Porque, você traz uma paz e tudo. Mas às vezes eu posso ser um pouco dura, né? E aí essa pessoa falou isso, aí ela mesma já adivinhou. Porque a gente lembrar aí do Emmanuel, o próprio Jesus, você vê que eles não passam a mão na nossa cabeça, e eu aprendi isso muito também com a espiritualidade, os meus mentores, eles são excelentes, eles querem nos ajudar, mas eles não vão ficar passando a mão na minha cabeça enquanto eu ficar chorando, falar que nada muda na minha vida. Eles dão todas as instruções, e se eu não quero seguir, aí não tem passe, não tem milagre que vai me ajudar. Ele tem encarnado que obsedia outro encarnado, mas é a mesma coisa. Se tem um encarnado que está com obsessão em cima de mim, vai partir de mim, dar um ponto final naquilo, né? Tudo que me acontece, eu estou permitindo que aconteça. Nós somos 100% responsáveis do que acontece conosco. A paz começa de dentro de mim. Então, se uma pessoa está me fazendo mal, eu tenho que refletir aonde que eu comecei a permitir que isso acontecesse, né? E aí eu vou continuar. A reciprocidade vibratória ergue uma ponte entre a nossa e a mente dos desencarnados. Quando deixar de existir essa compensação vibratória em virtude do esclarecimento nosso ou do desencarnado, a quem muitas vezes impropriamente denominamos de perseguidor, haverá então o despejo do hóspede inoportuno, a maneira do senhorio que manda embora um inquilino que não lhe pagou os aluguéis combinados. Ou seja, olha só o que Martins Peralva está dizendo, que nós impropriamente denominamos de perseguidor. Porque se ele está me perseguindo, tudo bem que eu tenho também a questão dos inimigos de vidas passadas. Mas tudo é compensação vibratória. Se eu tenho um perseguidor e ele
está conseguindo ter acesso à minha vida, eu estou abrindo uma porta para ele. Então, por isso que numa prática mediúnica, o tratamento espiritual de desobsessão, lá no atendimento fraterno, o que eu falo para as pessoas? Eu vou te encaminhar para o atendimento fraterno, para o tratamento de desobsessão. Mas se você não mudar os seus pensamentos, o seu comportamento, as suas atitudes, como diria Jesus lá, a gente vai expulsar o demônio, você vai embora para sua casa e vai vir outro. Você vai entrar em sintonia com o outro. Mas a gente não pode falar assim, a gente tem que falar. Porque na verdade a gente não expulsa espírito nenhum. A gente dialoga com esse espírito, tenta esclarecer o que ele está fazendo, convencer a ele seguir em frente, sair daquele irmão, porque ele tem todo um caminho para seguir. E aí, às vezes, um tratamento de desobsessão vai levar 1, 2, 3. Teve pessoas que voltaram 9 vezes. E aí não é nem mais o espírito que ela começou o tratamento, já são outros. Porque ela sai do tratamento espiritual, do centro espírita, sem o vínculo da obsessão com aquele espírito. Mas aí ela sai, volta pro dia a dia dela e vai sintonizar com o outro. E aí não adianta, gente. Não existe milagre, tratamento espiritual que dê jeito. Bianca, com os inimigos de vidas passadas é a mesma forma, não é diferente. Eles vão ser nossos obsessores, eles vão ter vontade de se vingar, de fazer tudo de mal com a gente. Mas se a minha vibração estiver boa, se eu sou uma pessoa que não caio na sintonia dele, uma hora eles vão ter que seguir em frente, porque eles não vão aguentar. Tem aquele que nem num tratamento de desobsessão, teve um espírito lá, obsessor, que estava dialogando com o dirigente. Ele falava: eu cansei de ficar ao lado dessa pessoa, né? Porque no começo eu sugestionava para ela: se irrita, ela se irritava. Fala palavrão, ela falava. Fala mal dos outros, ela falava. Tudo que ele sugestionava, ela fazia. Faz isso, ela fazia. Faz isso, ela fazia. Até que chegou uma hora que essa pessoa começou a ler o evangelho, a entender, a querer mudar, a fazer a reforma íntima. E aí essa pessoa, esse espírito obsessor, não conseguia mais ter acesso para sugestionar essas coisas. Então ele falava: irrita, e ela não irritava mais. Faz isso, e ela não fazia mais. Então também a gente começa a mudar o nosso comportamento, que a gente vai desvinculando. Por quê? Não, Alan, a pessoa não assiste o diálogo com o espírito. Centro espírita não faz mais isso, porque não faz bem para a pessoa. Eu vou ver o médium, às vezes tem gente que tem 9 obsessores do lado. Então, não. O médium, com o dirigente, os espíritos ficam lá na salinha de tratamento mediúnico, a pessoa fica esperando lá fora em oração, tá bom? Então, tudo é questão do nosso comportamento. Se eu tenho uma coisa que está me deixando para baixo hoje, se eu acho que é uma coisa, influência do mundo espiritual, eu tenho que me esforçar para tirar isso da minha vida. Se é irritação, por exemplo, se é o estresse, tem gente que aí vai pro lado do sexo, de drogas, de álcool, seja lá o que for. Se eu acho que aquilo, de qualquer forma, se eu acho ou se eu não acho, eu tenho que me esforçar para sair daquilo. Porque Jesus, ele quer o nosso esforço. Ele sabe que somos imperfeitos. Ah, mas eu não sou merecedora. Não, ninguém aqui talvez seja, mas ele quer o nosso esforço. Então, se a irritação é uma coisa que predomina na minha vida, eu tenho que praticar ter paciência, respirar mais, saber o gatilho que me deixa nervosa, o gatilho que me dá a questão da impulsividade. E aí eu vou criando hábito, controlando isso na minha vida. E aí o espírito ele vai parar de ter controle sobre a minha vida. Eu vou ter o controle sobre a minha vida. Então, não tem espírito obsessor que aguente. A Ivone do Amaral, a Ivone Pereira do Amaral, uma médium muito boa que já desencarnou, ela dizia no livro dela... Ai, gente, esqueci o nome do livro. Ela tem vários livros aí, né? Aí tem um livro dela que ela diz que ela foi iniciar o estudo do Evangelho com o Senhor
E de repente ela viu atrás desse senhor um espírito ajeitando óculos para estudar com eles, para poder ler também. Olha só, o tanto que uma leitura do Evangelho ilumina a gente e quem está ao nosso redor. A gente acha que a gente está fazendo um estudo sozinhos, mas nós nunca estamos sozinhos. Então, qual é a melhor forma de eu lidar com esses espíritos que estão me deixando para baixo? Mudando o meu comportamento, criando novos hábitos, me esforçando dia após dia. Porque tem gente, que nem academia, né? Me disseram que spinning emagrece. Eu fui lá, fiz 1 hora de spinning e não emagreci. Evangelho é a mesma coisa. Não é porque fez um evangelho, pronto. Não tem mais nada de influência negativa aqui do meu lado. É uma nuvem de testemunhas. Eles só esperam a gente abrir a porta. Então, é o orar e vigiar sempre. Sempre. Tem espíritos puros que reencarnam e já tiveram problemas aqui na Terra, na sua reencarnação. Porque esse mundo que nós vivemos é material, é denso, são energias pesadas. Mesmo encarnados, né, Rê? Não entendi a pergunta. Dacilde, pode ler o Evangelho todo dia? Com certeza, todos os dias. E principalmente, se eu estou num período, eu acho que eu estou com uma obsessão, eu estou triste, eu estou desanimada, sem motivo aparente, eu ando numa deprê, eu ando para baixo todo dia. Se eu já fui, não tem nada da questão do físico, né, dos hormônios, da questão da depressão que eu estou falando. Então, o que eu tenho que fazer? Melhor ainda, marco todo dia um horário para eu não esquecer. Marco no celular, todo celular hoje tem um alarme. E vou estudar o Evangelho todo dia, 10 minutos. Vou ler uma página todo dia. Aí você vai estar se doutrinando e doutrinando o espírito. É uma luta diária, Karen. Exatamente. Esses dias que eu estou me sentindo sem forças, situações acontecendo, é o que eu falo para vocês. Aflições vão acontecer. Eu não posso prometer para vocês que vamos ter uma vida aqui tranquila fazendo evangelho lá, porque nada vai acontecer. Isso não é verdade. Aflições, tormentos, desânimos, vai me pegar. E pega a gente mesmo, mas eu tenho que saber entender que hoje eu tô para baixo, mas amanhã eu vou me reerguer, porque às vezes a gente está sem forças mesmo. E aí a gente tranquiliza, relaxa, toma um banho gelado, a água vai limpando toda a nossa vibração, sabendo que hoje, tudo bem, hoje eu vou chorar, vou ficar aqui no meu cantinho, mas amanhã eu vou me reerguer. O que eu quero falar com isso? Que a gente tem que deixar as coisas passarem, mas sabendo que elas vão passar, tendo consciência disso, tendo consciência que um dia eu posso querer ficar o dia inteiro deitada na cama. E isso tá tudo bem, porque aqui ninguém é perfeito, gente. Ale, você é muito irritada, não consigo controlar. Você consegue. No dia que você fala, eu consigo, gente... Tem coisas que às vezes a gente toma atitude na nossa vida e aí a gente vê que a gente tem mais forças do que a gente pode imaginar. E aí eu vou continuar aqui. Despejado, o espírito irá em busca de outra casa mental. Se as bênçãos do esclarecimento não repercutirem no seu mundo interior, ou seja, se o espírito não se esclarecer junto comigo, ele vai me largar, porque ele não vai ter mais controle sobre a minha vida e vai procurar outra pessoa para obsediar. Mas o melhor é o que? A gente ter esse autodesenvolvimento, essa reforma íntima, e que esse espírito possa caminhar junto com a gente, né? Que a gente já está até salvando outras pessoas. Tiago está falando. Dica, vamos orar pelos nossos... Orar também ajuda, mas o que vai mais ajudar são os nossos pensamentos. Porque é que nem eu falei, Tiago, a prece ela é muito importante.
Mas se a prece não estiver junto com o meu comportamento, com o meu pensamento e meu sentimento, a prece não vai passar nem do teto da minha casa, entende? Vou continuar aqui. Ele fala, né? Então, se as bênçãos do esclarecimento não repercutirem no seu mundo interior do espírito obsessor. Ou seja, quando eu me esclareço, o espírito se esclarece junto comigo. Quando eu abro um livro e estudo, o espírito estuda junto comigo. E aí não precisa nem ler em voz alta. Se quiser ler em voz alta, tudo bem, mas só pelo pensamento ele também já está estudando junto comigo. Quando desejamos, aí ele vai fazer aqui um exemplo. Figuremos um ferro elétrico de passar roupa. Quando desejamos que o ferro se aqueça, que a temperatura se eleve, ligamos o fio condutor da eletricidade à respectiva tomada. Concluída a tarefa, desligamos o fio e o ferro vai perdendo o calor e volta à temperatura normal. O ferro de engomar somos nós. A eletricidade é a projeção mental do desencarnado. O fio condutor são as duas mentes irmanadas, vinculadas, justas postas. Aí ele está dando o exemplo do ferro, né? Que o ferro somos nós. A eletricidade é essa projeção mental do desencarnado. E o fio condutor são as nossas mentes, né? Ou seja, que eu procure tomadas melhores na minha vida do que ficar gastando energia com coisas que não valem a pena, com coisas que vão me acrescentar, que vão me fazer crescer, porque tudo que eu faço, eu sirvo de exemplo para toda essa nuvem de testemunha. E aí, como dizia o Emmanuel, né? A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Raciocinando dessa forma, somos compelidos a crer que o estudo e a meditação serão forças valiosas no processo de nossa renovação espiritual. E aí ele está falando uma coisa também que eu sempre falei para vocês. Para quem quer desenvolver mediunidade, para quem quer melhorar a ansiedade, para tudo na vida, além do estudo, a meditação. E a meditação, o que eu falo, o que eu fiz, o que eu aderi à minha vida, não é a meditação guiada, é a meditação de esvaziar a mente. Principalmente na mesa mediúnica, se o médium está lá imaginando, mentalizando um monte de coisa, a espiritualidade fala que é como se fosse um telefone ocupado, né? Eles querem ter acesso, mas a mente está ocupada. Então eu vou esvaziar a mente. Yara, meditar é difícil apenas no começo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou sentar, porque deitada a gente dorme, né? Então eu vou sentar de uma forma com a postura ereta, vou respirar tranquilamente. Esse esvaziar a mente é prática. No começo é muito difícil, mas com o tempo a gente vai conseguindo. E aí, por que é até besteira fazer curso de meditação? Porque não tem o que fazer, é sentar e não fazer nada, e não pensar nada. Aí o que eu posso fazer no começo que pode ajudar? Porque meus pensamentos vão estar assim, né? Parecendo um baile funk. E aí o que eu tenho que fazer? Presta atenção na respiração. Vai prestando atenção na respiração. Vai respirando pausadamente. Vai percebendo o ambiente ao redor. Se coloca no momento presente. Ou, se continuar com a dificuldade, tem gente que, por exemplo, num retiro que eu fiz, né, de meditação, várias vezes a gente fazia meditação sempre virados para a parede. Você pode sentar de frente para uma parede, senta numa almofada, tá, gente, para ficar mais confortável. Tem uma almofada de meditação que ela é específica para isso, ou um banquinho, mas não é assim, sem nada, porque senão você não consegue. Você marca um pontinho na parede,
assim, não tão alto e não tão baixo. Você marca assim um pontinho e fica olhando para aquele pontinho, sem pensar em nada. Você vai adestrando a sua mente. E aí no começo é difícil. Começa com 5 minutos por dia, depois 10. Aí quando estiver tranquilo, faz 10 minutos por dia ao acordar. Vocês vão ver que a vida de vocês vão mudar. E para os médiuns, a sintonia com a espiritualidade fica muito mais tranquila para receber as comunicações, tá? Yoga também é muito bom, Bianca. Eu adoro yoga, eu só não tô fazendo porque a yoga hoje em dia tá muito cara e aqui em casa eu não tô tendo espaço para fazer, então, mas eu quero voltar a fazer logo logo. Então, a meditação ficou clara para vocês, né? Pode ser de olhos fechados, eu também faço de olhos fechados. Teve alguns monges que me ensinaram assim, a ficar com o olho um pouquinho aberto, pra gente sempre lembrar do ambiente que estamos, pra gente não viajar, né, na maionese e começar a imaginar um monte de coisa. Que quanto mais desperto, eles falam que melhor, tá bom? A Lorena tá dizendo, 5 dias sem meditar já fica irritada. Meditar mudou minha vida. Exato, meditar muda a nossa vida. Deixa eu ver quantas horas. Aí eu vou parar aqui a leitura, onde nós falamos, né, sobre a meditação e o estudo, tá? E aí na semana que vem a gente continua esse estudo, vou anotar aqui. Parei aqui, senão... Que aí agora a gente vai tirar só as dúvidas do que a gente já leu e depois fazer a nossa prece. E aí, o que é importante também, além de eu ter esse controle na minha vida, da minha vibração, o que acontece com o médium numa prática mediúnica? O médium que não tem essa reforma íntima, esse equilíbrio, esse autodesenvolvimento, ele vai receber um espírito, o espírito vai fazer o que quer, o que não quer. Por exemplo, numa mesa mediúnica vem um espírito, aí começa a xingar todo mundo, eu vou receber um espírito muito raivoso. A vibração dele não vai ser compatível com a minha, certo? Porque se eu sou um médium que me esforço todos os dias para andar com o meu equilíbrio na minha reforma íntima, a minha vibração vai ser boa. A vibração daquele espírito não é tão boa. A gente vai ter esse acoplamento para a gente poder fazer essa ajuda ao mundo espiritual. Mas, devido à minha vibração, o espírito, ele não vai ter controle sobre mim. Eu que vou ter controle e vou filtrar o que ele quer falar. Em vez dele baixar aqui na mesa, falando palavrão, batendo na mesa, se descabelando, eu vou conseguir falar calmamente, sem falar coisas absurdas, sem querer matar todo mundo que está ali do meu lado. Entende a importância do médium ter essa reforma íntima, ter o evangelho? Elaine, é sobre isso que eu estou falando. O médium que não consegue ter controle é um médium que não estuda, que não faz o evangelho. Porque o estudo é exatamente para isso. O desenvolvimento mediúnico é o quê? É desenvolver o médium. Porque a mediunidade é um instrumento. A mediunidade é como se fosse, por exemplo, uma faca. Eu vou querer doutrinar uma faca? A mediunidade, ela vai caminhar comigo de acordo com o que eu sou. Eu posso caminhar ela para o mal ou para o bem. Então, por isso que eu tenho que me educar. E me educando, eu vou ter controle em toda a minha mediunidade. Tá bom? Então, aquele médium que tá incorporando aí qualquer hora... Isso é sinal até de obsessão, né? Então, o médium incorporou, gritou, riu, deu gargalhada, fez isso. Isso é descontrole do médium. Controle é o domínio. E é isso, gente. Deixa eu ver se deixa eu ver se eu anotei aqui alguma coisa que eu esqueci de falar. Sobre essa questão de sofrimento, eu anotei uma frase aqui do Chico Xavier.
Porque fala que se a gente tem um desânimo, tristeza, esses sentimentos inferiorizados, que me deixa mais à mercê desses espíritos também inferiorizados, Chico Xavier dizia que a pessoa que mais sofre nesse mundo é a pessoa que mais tem tempo para si mesmo. Por que que ele dizia isso? Porque ele dizia que a gente tem que estar sempre em busca de ajudar o próximo, né? Ajudar o próximo com os sofrimentos dos outros. Que aí, o sofrimento dos outros, a gente percebe, assim, é um bálsamo para o nosso sofrimento. Porque a gente percebe que a gente sai da nossa redoma, do nosso mundinho, da nossa individualização. Então, outra coisa, a pessoa que mais sofre é a que mais passa tempo na ociosidade também, às vezes, dependendo do sofrimento, né? Então, tudo isso a gente tem que reparar e colocar na nossa vida. É estudar, é fazer prece. Gente, estudar o Evangelho, não tem como você terminar uma leitura se sentindo assim, flutuando. Por exemplo, uma moça me mandou um comentário, agora esqueci o nome dela, indicando o livro Há 2000 Anos, do Chico Xavier. Eu já li, é maravilhoso. Se vocês querem começar uma leitura do Chico Xavier, começa por esses livros, Há 2000 Anos, e tem a sequência, 50 anos depois. Vocês vão ver que não tem como você se sentir para baixo lendo um livro desse. Ali você já está aprendendo tanta coisa. E tem a espiritualidade diz que nós entramos em sintonia com esses espíritos evoluídos que nós estamos lendo ali naquele momento. Então perceba que a gente tem todo aí um material, tem tudo que a gente pode utilizar para melhorar o nosso dia a dia. Gente, se eu estou vendo... Ô, Márcia, me manda depois por direct, tá? Aqui não é o momento, aqui é um estudo mediúnico. É o luto, Márcio. O luto, ele é desesperador. Tem 6 meses que você ainda está em luto. Eu aconselho a você a procurar uma ajuda psicológica se você não está conseguindo dormir, tá? Porque o que eu posso te ajudar aqui é com prece. Eu ajudo, eu não aconselho, eu não falo nada pessoal, nem pelo direct, eu faço as lives, mas no seu caso, se o sofrimento tá tão assim, né, te doendo tanto, procura uma ajuda psicológica, tá bom? Nesse momento de luto, gente, luto não adianta, não tem como correr dele. É uma dor, vai ser uma dor, mas vai passar. O importante é a gente ter em mente que vai passar. Gente, eu tenho 1 minuto restante e eu não fiz a prece. A Rodrigues lê a Bíblia, encontrou o equilíbrio dela. Olha que maravilha. A gente vai procurando o que a gente se sente melhor. Renúncia também é um livro maravilhoso. Outra coisa, tem muito hoje audiolivro. Eu já postei aí, eu acho, um site. Eu escutei Renúncia, um audiobook maravilhoso, é uma novela, né? Tem aí de graça aí no Google. Aí você tá fazendo uma caminhada, você tá lavando uma louça, você tá arrumando a casa, vai escutando, vai escutando. E é isso, eu acho que eu falei tudo.